Gostei. Sucesso. Consultiva. Gente, a gente pode definir contabilidade com várias palavras. Só que uma das palavras que eu mais gosto de vincular com a contabilidade é informação. Tá? Se alguém perguntar, Ricardo, tá, me explica aí contabilidade com outras palavras. Eu diria informação. Tá? E por que informação? Porque nós temos na contabilidade vários usuários, várias pessoas interessadas na informação contábil. E nós, contadores, somos geradores dessa informação. Então, se a gente produz informação contábil para que ninguém utilize, qual seria o nosso papel? Não tem serventia alguma se você entrega para o cliente os relatórios contábeis com 5 anos de atraso, 3 anos de atraso. Por quê? Porque ele não tem como tomar decisão mais com aquilo. Então, basicamente, nós, contadores, somos geradores de informações para a tomada de decisão. Tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu lembro também, de um certo ponto, é que é o seguinte, a gente foi muito mal apresentado à contabilidade e a sociedade também não sabe o potencial que nós temos. Como é que eu sei isso? Vamos lá. Quem aqui já sonhou em ser contador? Quem aqui sonhou em ser contador? Ninguém. E é muito difícil. A gente não vem de uma classe social nobre, a gente não vem de família rica, não é? A gente não escolhe a contabilidade, poucos escolheram, não é isso? E a gente tem uma profissão que ela não tem o devido valor da sociedade. Então, como é que uma profissão dessa ela vai ter altas remunerações? É um desafio muito grande. Você ter que tirar a imagem de um mal necessário para você transformar valor para o seu cliente. Esse é o nosso grande desafio. Tá? Certo dia, eu estava na casa de um amigo meu, e aí o filho dele estava lá, brincando, e eu perguntei para ele, ô João Pedro, você quando crescer, você quer ser o quê? Aí ele falou assim, eu quero ser igual ao meu pai. Eu falei, uau, legal, João Pedro. Você vai ser contador? Ele falou, não, vou ficar na internet o dia todo. Então, é assim que as pessoas veem nosso trabalho. É assim que muita gente não percebe o valor, não sabe o que a gente faz, e a gente também não consegue falar para o nosso cliente o que a gente faz. Por isso que, muitas vezes, você apresenta uma proposta e o que acontece? Está caro. Porque a gente não consegue mostrar para aquele cliente o valor que a gente vai entregar. Vocês concordam, pessoal? E o nosso desafio é totalmente esse. Então, por conta disso, então, inclusive, é que você ser especialista é muito mais fácil. Primeiro, porque quando você tem uma dor, uma necessidade, você procura um especialista. E segundo, se você é especialista, entende-se que você sabe mais do que o outro generalista. Tá, pessoal? Então, é esse desafio que nós temos. Mostrar mais valor para esse cliente, para que a gente consiga cobrar mais e, sim, ter o dinheiro, ter o sucesso e todas as palavras que vocês disseram, beleza? Bom, isso aqui tem um balanço patrimonial. Eu trago ele como exemplo. E aí, me digam, esse balanço patrimonial é de uma contabilidade online, digital, consultiva, tradicional? De que tipo de contabilidade é esse balanço patrimonial? Tradicional, quem disse? O amigão lá disse que é tradicional. Vocês concordam com ele? É de marreta? É de tradicional, gente? É de online? Aparenta online? Ah, porque tem ali o web, né? Não é isso não. Bom, vamos lá. Se vocês perceberem, pessoal, não tem como você dizer se esse balanço patrimonial é online, digital, consultiva, tradicional. A verdade é que, para fazer diferença nisso aqui, precisa adicionar um ingrediente que é o consultor, tá? Ou o contador. Beleza? Então, entregar um balanço patrimonial para um cliente não quer dizer que você está sendo consultivo. Entregar um relatório, um BI somente não quer dizer que está sendo consultivo. Vai precisar de você servindo como intérprete daquela informação contábil para o seu cliente. Vocês concordam? Então, gente, a partir de agora, faz o seguinte, não manda somente um BI. Faz uma reunião de resultado. Explica por que aqueles indicadores estão daquela forma e qual é o impacto daqueles indicadores continuarem daquela forma. Vamos ver aqui a cena desse filme.
Cadê onde é o play? Alguém dá o play, gente? Dá play, por favor. Bom, você tenta baixar ou executar de alguma forma, eu vou conduzindo aqui, tá? O que acontece aqui com esse filme? Esse filme é o filme Fome de Poder. Talvez vocês já tenham visto a cena desse filme. E aí, esse cara, o Ray Kroc, que é uma das pessoas que transformou o McDonald's no que é hoje, ele fez o quê? Ele foi até o banco, conseguiu um empréstimo no banco. Chegando lá, o que aconteceu? Além do banco negar o empréstimo por falta de garantia, ele saiu um pouco chateado e ele foi interrompido por uma pessoa que perguntou para ele qual era o problema que ele tinha. E aí essa pessoa convenceu a ele levar no escritório dele e mostrar os livros. Né? Nessa cena ele mostra o livro Diário, o livro Razão. E o que é que esse consultor ele tira de informação naquele momento? Ele faz algumas perguntas ao Ray Kroc e faz algumas perguntas e tira a seguinte conclusão. Ray Kroc, você está no negócio errado. O seu negócio não é hambúrguer. O seu negócio é imóvel. Tá? Então, a partir dali, com aquela pergunta, né, a partir das perguntas feitas, bem feitas, estrategicamente, é que ele tirou a conclusão. A gente, contador, a gente precisa, pessoal, para saber mais sobre o negócio do nosso cliente, saber fazer as perguntas certas, da maneira correta. Às vezes, falha muito da nossa parte, porque um cliente, você se prepara para uma reunião e você não sabe nada sobre nenhum segmento do cliente e nem que pergunta você vai fazer para ele. Tá? A partir daí, qual é uma falha também que nós fazemos? Não interpretar corretamente os dados que estão no relatório. Porque, através das informações do livro Caixa, livro Razão, foi que o consultor pôde orientar o Ray Kroc e se tornou um dos maiores proprietários de imóveis do mundo. Essa foto é a representação do escritório contábil tradicional. Departamento contábil, pessoal, fiscal e legalização. Sei lá, vou chutar aqui que mais de 60% dos escritórios de contabilidade ainda tem essa estrutura. Tá, pessoal? E isso era muito comum. Não é que está certo ou que está errado, mas o mercado era desse jeito. Hoje em dia, essa estrutura ela já não é mais suficiente. Você precisa ter o operacional, o marketing, vendas e o CS. Então, por que desconfigurado aqui, né? Além do administrativo e financeiro. Hoje, a estrutura ela ocorre dessa forma. Operacional, marketing, vendas e CS. Bem diferente dessa estrutura aqui. Veja que, no passado, a estrutura é totalmente voltada para quê? Apenas para a entrega do serviço. Não tem gestão, não se fala em comercial, não se fala em venda, não se fala em marketing, nem sucesso do cliente. E uma estrutura mais ou menos como acontece na Consufis. Você tem o CEO, você tem basicamente 3 áreas ali, que é a área de growth, a área de produtos e o staff. Dentro do growth você tem talentos, que é a parte que cuida de pessoas, treinamento, qualificação, até o processo seletivo, bem feito, a identificação de vagas, de oportunidade, o sucesso do cliente, que é uma forma também de retenção de clientes. Um cliente que você mantém na base, ele é muito mais barato do que você conquistar um novo cliente. O marketing, que não é novidade alguma, a gente precisa ter marketing sim, e algumas vezes você acha que não está fazendo marketing, mas de uma certa forma você, mesmo que intuitivamente, está fazendo. E o comercial, que foi uma área muito maltratada na contabilidade, só que hoje as pessoas têm levado mais a sério, porque é a área que vai fazer com que a empresa cresça. É o motor de crescimento das empresas contábeis, é essa área comercial. Produtos. Você tem N produtos, não somente esse. Você tem inteligência tributária, que pode lidar com classificação fiscal, você pode lidar com o estudo da reforma tributária, enfim. Contabilidade consultiva, que é a parte contábil da escrituração. Quantos clientes chegam na empresa de vocês e, quando entram, você pergunta, cadê as demonstrações contábeis dos últimos anos? 5 anos. E o cara não, meu contador dizia que era dispensado. Sou simples nacional, meu cliente e meu contador dizia que não preciso de contabilidade, não. Quem aqui já viu isso acontecer? Várias vezes, né? Isso aqui tem oportunidade. Você pode, tranquilamente, pedir, inclusive, mostrar para ele a necessidade de ter uma escrituração contábil
e ganhar uma receita com essa contabilidade retroativa. Tá? Assessoria trabalhista, folha de pagamento, o BPO de folha de pagamento, que é uma parte de uma terceirização das rotinas administrativas de folha de pagamento. Tá? Quem aqui faz BPO de folha de pagamento, pessoal? BPO de DP. Quem já viu isso? BPO de DP? É justamente isso aqui. Por quê? O seu cliente ele tem que te enviar o relatório de ponto fechado, não é isso? A folha de ponto? Ou é você que pega lá a mão, né, digitando manualmente? Só que quem faz isso é o seu cliente, é uma rotina administrativa. Você pode terceirizar isso. Quando o seu cliente recebe atestado médico, como é que ele envia para você? Quando o funcionário do seu cliente ele falta ao trabalho, como é que é descontado o vale transporte e refeição? Quem faz o cálculo de fornecimento de vale transporte e refeição? Tudo isso são tarefas do seu cliente fazer e passar para vocês, concordam? A partir do BPO e do DP, vocês conseguem fazer o quê? Vocês conseguem fazer isso para o seu cliente e cobrar um valor a esse cliente para fazer. Então, é um serviço que você consegue agregar, às vezes, mais até do que fazer folha de pagamento simplesmente. Tá? Com esse serviço, facilmente, você pode cobrar aí em torno de R$80 por vida. Tá? Agora, é um pouco difícil você cobrar R$80 por vida na folha de pagamento, na assessoria. Geralmente, você cobra R$80 quando o cliente tem 3, 4 funcionários, 5 funcionários. Mas tenta cobrar R$80 quando o cliente tem 100 funcionários, 200 funcionários. Muito difícil. Só que esse serviço, por ser administrativo, você tira a obrigação do cliente e isso é que gera valor para ele. Legalização. Isso aqui é uma fonte de receita absurda, pessoal. Esse setor de legalização aqui. Só que é um setor que ele é crítico. Ele é um setor que não pode ficar sem gestão. O setor de legalização é a porta de entrada do escritório. Então, você tem alteração, abertura, você tem alvarás, você tem certidão negativa. Né? Há, inclusive, quem não venda a certidão negativa. Você pode separar a certidão... Não sei se você recorda mais cedo que eu falei dos planos. Você pode separar essa obrigação da certidão negativa apenas para quem te paga. Tirar uma certidão negativa é fácil, gente? É fácil? Dá trabalho? Leva quanto tempo? 5 minutos? 10? 12 minutos? Depende do ECAC. Depende da internet, né? Vamos colocar 5 minutos? 5 minutos. Entrando no portal e tirando a certidão. Beleza? Agora imagina 5 clientes seus ligando por dia para pedir certidão. E você tem que entrar no portal e tirar manualmente. Quanto tempo leva? E se você não vender isso? Ah, Ricardo, eu tenho um sistema lá que emite tudo na hora. E seu cliente está educado para ir no portal de vocês e baixar a certidão? Porque às vezes a gente tem uma ferramenta que faz isso. Não, eu uso. Eu uso o Veri para baixar as certidões. Beleza, mas seu cliente sabe que não precisa ligar para você? Pode abrir o aplicativo e baixar? Então, gente, passa tudo de uma cultura. Legalização também, você tem registro de marca, que é uma fonte também. Existe, pessoal, uma parceria com a Evolução. Quem não passou no stand da Evolução, passe, por favor. Eles fazem registro de marca. A cada registro de marca que ele faz, que é terceirizado, você pode ganhar por volta aí de R$700 a R$800. Qual é o trabalho que você vai ter para fazer um registro de marca? É só você falar para o cliente, sua marca está sem registrar. Não quer fazer o registro? Imagina aí. Aí você pode ganhar R$800 naquele serviço. Que você vai fazer o quê? Só a ponte. Você tem a confiança do seu cliente para fazer esse serviço. O contador, ele é o profissional que o cliente mais confia. Só que às vezes a gente está fazendo o quê? Não está conectado com a pessoa certa. A gente começou a fazer isso agora recente lá no escritório. Há uns 2 meses atrás. A gente vai conseguir gerar receita. Porque alguns clientes nossos não tinham registro de marca. Que trabalho dá isso? Às vezes só a tranquilidade de alguém parar, chegar para uma pessoa, bonificar essa pessoa algumas vezes, tá? De R$800 que a gente ganha, te dá, sei lá, te dá R$200 por serviço que você vender. É uma forma de comissionar. Que a gente às vezes não pensa. A gente está muito habituado a achar que o serviço contábil é só legalização, trabalhista e tributário.
E a parte de staff é a parte que cuida do apoio para essa empresa contábil. Administrativa, financeira e tecnologia. São as áreas meio do escritório de contabilidade. Não são as áreas fins. Aqui é o plano de serviço contábil, não vou mostrar agora. Isso aqui era onde eu queria chegar. Até aqui, tá? A nossa palestra vai ser parcelada. Até aqui hoje, amanhã é continuação, beleza? Então, vocês vão fixar até aqui e amanhã eu volto a falar com você de novo. O que é que vocês têm que se apegar é o seguinte. Você tem os pilares, que já foi dito por Igor, por Elos, por Rodrigo. Você tem pessoas. O que é que eu faço em pessoas? Tenho que fazer recrutamento. Como é que eu estou fazendo recrutamento hoje? Está passando uma pessoa na porta e você está captando? Está contratando uma empresa de RH profissional para fazer? Você tem mapeado o perfil do profissional que você precisa na sua empresa, que está alinhado com sua cultura, com sua perspectiva? Ricardo, não tem uma cultura, não tem uma visão, não tem uma missão, não tem valores. Faz isso primeiro. Que tipo de profissional eu quero ter na minha empresa? O que acontece às vezes, eu já vi um colega falando comigo, Ricardo, eu contratei um cara que ele é muito bom, só que ele fuma. E aí, ele desce meia hora para fumar. E aí? Você perguntou na entrevista se a pessoa fumava? Se você perguntou e ele mentiu, e agora faz o que com essa pessoa? Não é, Paulo? Tem que demitir. Né? O cara trabalha meia hora e passa 10 minutos fumando. Então, gente, está alinhado com a cultura de vocês? Não. É isso que vocês têm que fazer. Então, primeiro eu faço o alinhamento do que eu sou, do que eu quero, quem são as pessoas que têm que se conectar comigo, e depois eu vou no mercado procurar. Eu vou contratar uma pessoa formada ou eu vou formar uma mão de obra? Essa é a pergunta que tem que estar alinhado. Ricardo, minha equipe está completa. O que é que eu faço agora? Sua equipe está completa e quem é de backup? Quem é aquele estagiário que você está ali, gente, com um compromisso apenas de aprender? Porque a gente tem uma mania de contratar estagiário para resolver nosso problema. E aí, a gente coloca a culpa no estagiário, diz que o cara é incompetente. E não é, gente. Ele só está sendo contratado para a missão errada. A equipe está completa, contrata o estagiário para ficar do lado de alguém, para aprender com calma, para colocar para estudar. Faz uma trilha de conhecimento para esse cara estudar. Treinamento constante, valorização e oportunidade de crescimento. Esse tudo aqui no pilar de pessoas. Na parte de tecnologia, sistema contábil integrado, que isso aqui, hoje, gente, é o básico que a gente tem que ter. O módulo folha, integrado com o contábil, o fiscal integrado com o contábil. Isso é o mínimo. Ah, Ricardo, é o mínimo, mas eu não tenho. Vocês já sabem procurar ajuda. Gestor de tarefas, importador de XMLs e integradores. Que integradores são esses? Integrador de lançamento, de extratos, para não ter trabalho manual, foi como nós já vimos aqui mais cedo. Tudo isso vai te dar tempo. A tecnologia, ela vai te trazer, gente, ganho de produtividade. Processos, definição clara das atividades. Quem faz o quê? E foi aquela conversa que nós tivemos mais cedo. Separa isso com grau de complexidade. Tarefas fáceis. Pessoa júnior para fazer. Aí, aquele cliente te liga para pedir uma certidão negativa, você vai parar o seu analista para entregar. Porque não tem definição aqui. O cliente que para preencher uma declaração de faturamento, vocês vão parar um analista para enviar. Porque você não tem um estagiário que está ali aprendendo que pode preencher aquele formulário ali. Tá? São essas coisas, gente, que a gente tem que começar a planejar. Não precisa sair daqui e fazer um tudo de vez. Mas algo precisa ser feito. Na parte de growth, estabelecimento de metas, foi o que Elos falou muito bem. Não precisa a gente dizer que vai faturar 200, 300 mil por ano, por mês, se a gente fatura 50. Se fatura 50, o próximo passo é o quê? 60, 70. Não precisa aumentar 100 mil por mês. Vamos aumentar 3 mil, 5 mil, para no final do ano ter um montante, porque nosso serviço ele é recorrente. O nosso serviço, né, é a melhor parte da contabilidade, essa recorrência. A gente não precisa estar preocupado em faturar milhões no único mês. Se isso acontecer, ótimo. Né? Sua meta tem que ser uma meta previsível. Não adianta você faturar 50 por mês e vai dizer que vai faturar 1 milhão por mês no mês seguinte. Não vai acontecer. Né? E você vai se frustrar.
Porque quando você quer aumentar seu faturamento, você tem que fazer investimento. Não existe um crescimento sem investimento. Não pensa que para você aumentar, estabelecer uma meta e atingir, que simplesmente você vai querer e vai acontecer. Retenção e satisfação do cliente, que é a parte do sucesso do cliente, essa parte aqui no growth, e o foco no resultado. O que acontece com a gente, pessoal, é que a gente não tem meta, a gente não cobra da gente e a vida vai seguindo. Não tem um comercial, mas o contador que deveria fazer. O dono da empresa contábil deveria fazer o comercial. Ele não faz e simplesmente ele não cobra dele. E se fosse um funcionário no lugar dele, como é que seria? Aquela pergunta que a Altair fez mais cedo, que eu também uso. Quem disse para você que você pode ser CEO da sua empresa? Quem disse que você tem capacidade de ser CEO? A Argentina detesta esse termo, CEO, de escritório de contabilidade. E eu concordo com ele. Né? É dono do escritório. Quem disse que você pode ser dono de uma empresa contábil? Então, você mesmo se titulou e você não se capacita, não dá para atingir resultado assim.